onde Kate Middleton morou antes de se tornar princesa. Antes de um dos casamentos reais mais assistidos por milhões de pessoas no mundo se realizar, a história dessa princesa começou num lugar chamado Westview, numa casa de campo geminada com 4 quartos em Bradfield South End, Berkshire. Essa foi a primeira casa de Kate quando ela era criança. Seus pais, Michael e Carol Middleton, compraram a propriedade em 1979 por cerca de 34.700 libras. O casal era muito trabalhador e determinados a construir uma excelente base familiar para seus futuros filhos. Catherine nasceu em janeiro de 1982. Seu pai tinha 32 anos nessa época e sua mãe 26. Eles se conheceram quando ambos trabalhavam na companhia aérea inglesa British Airways. Seu cargo na empresa era de despachante de voo, enquanto sua esposa havia sido comissária de bordo. Foi em Westview que eles deram início à história da família, sendo o primeiro lar do casal. E da filha mais velha, que naquela época ninguém poderia imaginar que um dia viria a ser rainha dos britânicos. Esse lugar tranquilo foi, durante 2 anos, a casa de Catherine, que um ano depois deu as boas-vindas à irmã dela, Philippa, mais conhecida como Pippa Middleton. Pode-se dizer que no ano de 1984, a primeira grande mudança aconteceu na vida de Catherine. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Para aqueles que quiserem apoiar o canal com qualquer contribuição financeira, é só anotar o Pix que está passando aí na tela. E no ano de 1984, a primeira grande mudança aconteceu na vida de Catherine, já que em maio daquele ano, diante de uma excelente oportunidade de trabalho, a família se mudou para Amman, na Jordânia. A futura princesa estava com quase 3 anos na ocasião. Foi uma experiência muito rica e proveitosa para Kate e sua irmã, durante os 2 anos e meio que seu pai esteve trabalhando lá. A mãe de Kate certa vez revelou que o período que eles viveram na Jordânia foi um dos mais tranquilos que tiveram. As filhas iam para a escolinha lá, junto com os filhos de outros expatriados. Elas chegaram a ter aulas de árabe e, ao chegar da escola, as meninas podiam brincar à vontade do lado de fora de casa, ao ar livre. Talvez essa ligação na infância com esse país seja um dos motivos que fez com que Kate, ao lado do marido William, tenham desenvolvido uma grande amizade com o futuro rei da Jordânia. É notório que o príncipe herdeiro da Jordânia, que se chama Hussein bin al-Abdallah, é muito amigo de William. Dessa forma, o casal já aproveitou diversas oportunidades para prestigiar o príncipe herdeiro ao visitar a Jordânia, e a presença deles foi um dos destaques do belo casamento do príncipe herdeiro com sua então noiva, a atual princesa Rajwa Hussein. E da mesma forma, o príncipe Hussein mantém laços próximos com William, como no fim do ano passado, quando ele esteve em Londres, em outubro de 2025, num evento junto com William. O encontro fortaleceu laços reais e incluiu uma visita conjunta à base aérea real Ralph Benson. William e Kate também já levaram os filhos para passarem férias na Jordânia. Dizem também que o fato da família real da Jordânia ter essa proximidade com William e Kate já há muitos anos é que o atual rei da Jordânia não tenha providenciado nenhum encontro com Harry e Meghan quando eles estiveram no país alguns meses atrás. Tampouco o príncipe herdeiro da Jordânia se encontrou com eles, o que comprovou que, apesar de Harry e Meghan tentarem emplacar aparições como se ainda fossem working royals, eles não representam nem a coroa britânica nem nenhum governo. É compreensível que Catherine tenha bastante carinho por esse país onde ela morou quando era bem pequena. No entanto, a mãe de Kate, depois de um tempo, começou a sentir falta de trabalhar novamente, um dos motivos que fez com que a família achasse que era hora de retornar para a Inglaterra. Em setembro de 1986, a família estava de volta ao Reino Unido, na mesma casa que moravam antes, e Kate foi estudar na St. Andrews School. Curiosamente, foi numa universidade na Escócia com o nome de St. Andrews que Kate conheceu William. No ano seguinte, em 1987, o irmão mais novo de Kate, James Middleton, nasceu. Esse ano também marca o início do negócio da família no ramo de festas. A empresa chamada Party Pieces,
uma ideia que partiu da mãe de Catherine e, como todos sabem, ela foi muito bem sucedida ao empreender e apostar na sua própria empresa. Como a casa em Westview acabou ficando pequena para a família morar e, ao mesmo tempo, sediar a própria empresa, eles começaram a procurar um novo lar. Em 1995, quando Kate tinha 13 anos, a família Middleton se mudou para Oak Acre, para uma casa de 5 quartos no vilarejo de Bucklebury, Berkshire. Essa já era a terceira casa de Kate. Foi nessa casa, já bem maior, que ela passou sua adolescência. E foi também nessa casa que, anos depois, o príncipe William encontraria um tipo de refúgio, um tipo de vida que ele não conheceu enquanto sua mãe esteve casada com seu pai. A história nos conta que, durante os anos em que ele e Kate ainda eram namorados e ambos moravam num apartamento perto da Universidade de St. Andrews, William frequentou a casa da família de Kate, onde ele encontrou não só uma dinâmica familiar comum e tranquila, a qual ele não teve acesso não só por seu background como membro da realeza, mas porque o casamento de seus pais foi um verdadeiro pesadelo, mas também era um lugar longe dos olhos do público e da mídia. Lá, William podia passar momentos familiares agradáveis junto com a namorada, pais e irmãos dela. Os anos que os dois passaram juntos estudando em St. Andrews foram fundamentais para se conhecerem bem e para que pudessem desfrutar de um relacionamento normal, convivendo em família como qualquer outro casal do Reino Unido. Vejam algumas fotos da Universidade de St. Andrews que registramos quando estivemos na Escócia conhecendo o famoso local onde Kate Middleton conheceu o príncipe herdeiro. Enquanto Kate morou nessa casa com os pais, ela frequentou o Marlborough College, uma excelente instituição de ensino que preparou Kate para que ela estivesse apta a escolher dentre as melhores universidades do Reino Unido. E foi o que ela fez. Por isso, a escolha por St. Andrews por volta de 2001. Na Escócia, Kate teve mais um endereço, sendo que esse mudou o seu destino, pois foi onde ela dividiu um apartamento com o príncipe William. E um novo endereço esperava por Kate quando ela se formou em 2005. Dessa vez, ela e a irmã Pippa dividiram um apartamento em Chelsea, um elegante bairro de Londres. O imóvel pertencia aos pais delas e, mais uma vez, a união familiar estava presente e as irmãs, que sempre se deram muito bem, passaram esses anos juntas até Pippa se tornar a madrinha de casamento da irmã mais velha. Nessa época, Kate já era bastante perseguida pelos paparazzi por ser a namorada de William. Eram muitos os fotógrafos que faziam plantão no seu prédio para registrar as suas idas e vindas do trabalho e também as ocasiões em que ela era vista saindo à noite com William. Foram 10 anos assim, onde Kate permaneceu nesse endereço em Chelsea, na rua Old Church Street. Até que, finalmente, o anúncio oficial de seu noivado ganhou as manchetes do mundo todo. É impossível esquecer do dia do anúncio em que ela surgiu belíssima naquele famoso vestido azul de uma estilista brasileira chamada Isa. Lembram desse vestido que combinava perfeitamente com o anel de noivado que ela acabara de ganhar? O famoso anel que pertenceu à princesa Diana. O frisson foi tanto que as mulheres foram atrás desse modelo de vestido que vendeu feito água e Kate se tornou um ícone da moda desde então. Apesar de ter se mudado algumas vezes desde pequena, incluindo a mudança para um outro país de cultura tão diferente da britânica, percebe-se que tudo isso deu a base para Kate não só ter um entendimento mais amplo do mundo e de outras culturas, como mostrou que o fator comum em todas essas mudanças de casa era a união familiar. Kate teve a felicidade de estar inserida numa família em que não importava onde eles estavam, a união familiar prevalecia, e dessa união veio toda a sua base e até mesmo o preparo para encarar mudanças sempre com a mesma disposição. Afinal, após entrar para a família real, depois da mundialmente famosa cerimônia de casamento com o futuro rei na abadia de Westminster, Kate já morou em ao menos 5 casas diferentes. Logo após se casarem, os dois pombinhos tiveram mais alguns anos de tranquilidade e privacidade morando em Anglesey, no país de Gales. E Kate teve seus primeiros anos como mãe sem uma grande rede de apoio, já que seus pais estavam em outro país.
ela pôde contar com a ajuda fiel da babá de anos, a espanhola chamada Maria Teresa Borrallo, que também foi babá dos outros filhos do casal. A parceria entre eles e a babá já dura mais de uma década e Maria Teresa já foi até condecorada pelos seus serviços. Recentemente, em maio de 2026, o príncipe William a condecorou com a medalha Royal Victoria Medal por sua dedicação e serviços à família. Mais um aspecto que mostra que, mesmo com todas as mudanças pelas quais Kate passa, ela forma laços sólidos e duradouros, que dão a base para passar por essas mudanças com a serenidade que a Rainha Elizabeth sempre demonstrou ter e que é essencial para conseguir se sair bem dentro da realeza. Depois do primeiro lar simples dos recém-casados, William e Kate mudaram de casa mais 4 vezes desde o casamento em 2011. Quando eles oficialmente começaram a trabalhar para a monarquia, eles se mudaram para o Palácio de Kensington, em Londres, onde William já havia morado quando pequeno com sua mãe Diana. Na verdade, primeiramente eles se mudaram para Nottingham Cottage temporariamente, dentro da propriedade do Palácio de Kensington, e depois mudaram-se para o famoso apartamento 1A. Lembrando que Nottingham Cottage é uma espécie de chalé onde William e Kate moraram sem grandes problemas, porém Harry declarou se ressentir de ter morado lá durante um período, pois considerava o local muito pequeno. Já no apartamento 1A, deu-se início a uma série de momentos marcantes que, aos poucos, foram moldando o papel do casal William e Kate dentro da monarquia, como a visita que o então presidente dos Estados Unidos, Obama, juntamente com a primeira-dama Michelle Obama, fizeram ao casal e ao pequeno príncipe George. Depois, eles mudaram-se para Emner Hall, em Norfolk, quando os demais filhos nasceram. Na época da pandemia, eles foram morar em Adelaide Cottage, em Windsor, para que as crianças pudessem ter mais contato com a natureza, privacidade e poder ter uma convivência ao ar livre. Porém, dizem que como esse período acabou se tornando um período muito conturbado para a família real, com a perda do avô de William, o príncipe Philip, o desentendimento com o príncipe Harry e a partida da rainha Elizabeth, recentemente o casal decidiu se mudar mais uma vez para criar novas lembranças e deixar esse passado conturbado para trás. Segundo foi informado, a casa chamada Forest Lodge, localizada em Windsor Great Park, será o lar definitivo do casal, ou seja, eles não pretendem mais se mudar mesmo depois que William assumir o trono. A nova casa dos futuros reis, para onde eles se mudaram poucos dias antes de William visitar o Brasil em novembro de 2025, é uma mansão em estilo georgiano com 8 cômodos e fachadas de tijolos, que data de cerca do ano 1772. O local foi construído pelo arquiteto Thomas Sandby e adquirida pelo Crown Estate em 1829. Atualmente está estimada em cerca de 16 milhões de libras. O casal bancou os custos da reforma que fizeram na casa para poderem se mudar para lá. Resta saber se a casa Forest Lodge vai ser mesmo conveniente para William quando ele se tornar o futuro rei e tiver que manter seu escritório em Buckingham Palace, como é o costume dos monarcas ingleses fazerem. Ou será que o futuro aguarda mais uma mudança de residência para Catherine? Ela já passou por tantas mudanças de endereço, de país, de status, de inúmeros títulos, sempre encarando tudo com firmeza e serenidade. Então, ao que parece, quando a maior mudança de todas acontecer e ela se tornar a rainha consorte, se for preciso mudar de casa mais uma vez, ela deve tirar isso de letra. Comentem aqui se vocês sabiam que Kate já teve tantos diferentes endereços assim, incluindo uma mudança de país quando ela era ainda bem pequena e depois logo no início do seu casamento. E se vocês acham que realmente o casal vai ficar até o fim da vida nesse novo endereço em Windsor. Comentem, deixem o like, se inscrevam e até o próximo!